Hoje, no programa 9 Minutos, a gente está dando sequência à entrevista com um especialista em educação corporativa, o professor Lorival Cristofoletti. Professor, ontem o senhor fez uma avaliação mais ampla de atitudes desejáveis, atitudes recomendáveis para uma relação, uma interação e uma integração, né, no meio organizacional. Hoje nós temos o advento das mídias sociais. Na verdade, elas estão transformando o mundo e de uma maneira avassaladora, né? Muda comportamentos e, como o senhor também falou ontem, na verdade o Big Brother está hoje em cada celular. Né? Aquela atitude que lhe parece meio furtiva, privada, hoje está exposta e daqui a pouco está na rede. Existe um protocolo de mídia social para a vida organizacional? Existe e ele abrange muitos aspectos. O primeiro é muito cuidado com o que você posta, que é para sempre. Mesmo que você delete 5 segundos depois que você postou, alguém compartilhou, alguém gravou e ele devolve à rede no momento que ele quiser. Tem uma regra, nunca escreva nem exiba nada que você não falaria. Às vezes você quer dar um desabafo. Cuidado com bebidas, com as companhias. Às vezes alguém posta lá, você está acompanhado de umas pessoas que você não conhece muito bem e elas estão envolvidas em alguma contravenção, em algum problema muito sério. Outro cuidado, as empresas, tem empresas em São Paulo que elas são especializadas em vasculhar vidas para as outras empresas. A empresa seleciona 10 candidatos, ela quer saber quem são eles. Ela remete os nomes para essa terceirizada e ela vasculha tudo. Então hoje é tão grave o que você posta, quanto você não postar nada. Aquele candidato que não tem vida nas mídias sociais, WhatsApp, ele não tem. Facebook, não. LinkedIn, não. Ele não existe. Ele não é um ser. Ele está defasado, alienado, ele está fora da realidade. Muitos processos sociais, muitos processos de seleção, quase 70% deles são em cima de mídias, de pesquisas. Agora, tem uma fase final insubstituível, que é através de dinâmicas, ver a reação do indivíduo, como ele se porta, como ele interage, né? De que maneira ele reage ao imprevisto e se ele é produtivo em equipe. Uhum. Agora, veja bem, existe às vezes empresas que estão atentas à questão do capital humano muito mais do que como um jargão, mas de fato entendendo que o capital humano é gente que gera valor, que estão muito atentos à questão de processo de avaliação. Numa avaliação interna, como fazer avaliações horizontais sem ferir suscetibilidades, onde que perceba que há uma avaliação objetiva que não importa algum tipo de carga pessoal? Antes, só fazer um preâmbulo aí, é limitada a eficácia de empresas que usam a avaliação de desempenho uma vez por ano. Reúne uma vez por ano para dizer como foi. Quer dizer, se um problema foi detectado em fevereiro, a pessoa teria 10 meses para corrigi-la. Se ela ouvir só em dezembro, o ano já passou. Tem outros instrumentos, um deles, o mais abrangente, é a avaliação 360 graus. Ele envolve, como você disse, horizontal e vertical, quer dizer, eu avalio os meus superiores e sou avaliado, os meus iguais, os que estão abaixo, que era mais usual. Uhum. E também entram os grandes clientes e os fornecedores. Porque às vezes o profissional, ele é bom internamente, mas ele não interage bem com o terceirizado, com o fornecedor, Então, ele tem feedback de todos os lados. Agora, essa cultura, ela exige todos uns cuidados. Não se pode, do dia para a noite, implantar que vai ter problemas sérios de relacionamento. Precisa cada ser ser orientado a mapear o seu mundo, o autoconhecimento, o que ele é bom, depois esses questionários ou essas informações podem ser trocadas. Eu conheço aqueles com quem eu trabalho, eu sei um pouco mais da formação deles. Aí faz um piloto, gradativamente, faz um teste e vai preparando. E tem que ser anônimo num primeiro momento, porque as pessoas não estão preparadas nem para falar, nem para ouvir. Se exporem, né? Aí, com o tempo, vai haver essa transparência das relações
E você vai saber exatamente em que você é maravilhoso e em que você está deixando a desejar. Bom, nos últimos 20 anos, com o advento do conceito da inteligência emocional, se estabeleceu novos parâmetros Goleman, do Daniel Goleman de relacionamento. Agora, é interessante que ele trouxe, além do conceito da inteligência emocional, ele trouxe o conceito da relação intrapessoal, né? Isso é o ponto de partida de tudo, né? Dizem que quem não gosta de si não pode gostar dos outros. Quem não se conhece se surpreende a cada momento. Tem a janela de Johari, ela serve para mapear principalmente o relacionamento interpessoal. Ela mostra o que ela sabe de si e os outros também sabem, é um quadrante. Outro, o que ela sabe de si, mas ela esconde dos outros. A primeira é aberta, a segunda é cega. Os outros sabem dela, mas ela não sabe. A segunda, a primeira, né? E a terceira tem a terceira, a última ali fechando, nem ela nem ninguém sabe, né? E tem a outro quadrante, ela sabe e veicula o que ela quer. Eu, por exemplo, se eu for pego numa situação de perigo, eu entro em pânico, eu fico agressivo, eu fujo das situações de perigo. Então, ela mascara, é um teatro, né? Então, essa janela de Johari. E ela é alimentada pelos feedbacks. Essa última aí, que nem eu sei, nem ninguém sabe, quanto maior esse quadrante for, mais o ser é isolado socialmente. Ele pode chegar até ao autismo ou situações extremas, né? Então, geralmente precisa de terapia para resolver esse último quadrante. As empresas hoje, no Brasil, nós estamos tendo como referência o Brasil, embora o Espírito Santo seja até meio periférico em relação ao que pode estar acontecendo de cultura nos grandes centros, nos grandes eixos. Mas no Brasil, as empresas já consideram o conceito de capital humano como um verdadeiro ativo, ou isso é só um texto politicamente correto? Eu acho que estamos num momento de transição. Ainda há muito do discurso, né? O nosso principal ativo é o ser humano. Tem grandes empresas que nem usam mais pessoas, talentos. Recurso humano também? Não, recurso para materiais. Classificou, objetos, equipamentos. Então usa até a expressão talentos. Eu acho que é uma tendência. Naturalmente os conceitos vão sendo apreendidos e vai havendo essa mudança de cultura. E o próprio mercado capixaba, à medida que ele é aquecido, que vem novas empresas de outros centros, elas trazem esses conceitos. E as empresas que não se alinharem poderão ficar para trás. Porque se eu sei que aquela empresa me valoriza mais, me oferece uma série de regalias, vantagens, até a participação acionária, ou ganhos pelo performance individual, então a tendência é eu migrar, eu abandonar essa empresa. Então, eu acho que as empresas não se atualizam porque elas querem ou porque elas são boazinhas. Elas se atualizam por necessidades de mercado, competição, sobrevivência. Outra coisa, professor, é o seguinte, as empresas... verificou-se uma tendência das empresas achatarem seus organogramas em favor de estruturas de rede. Isso é uma tendência que se coloca de uma maneira irreversível ou é aplicável somente a algumas atividades específicas? É uma tendência irreversível. As organizações em rede propiciaram essa transformação. Hoje um gestor, em poucos minutos, ele dispara uma mensagem para a sua equipe e fala: eu quero algum posicionamento em 10 minutos, em 5 minutos. E tem umas senhas, tem sinais, tem ruídos, né? E daí eles mobilizam, alguém consolida aquilo e decide. Antes precisava mobilizar, marcar uma reunião, discutir. Então, à medida que a tecnologia avança, naturalmente as empresas dispõem desse meio. Cada vez mais achata a pirâmide de poder, né? Cada vez mais o tático vai sendo comprimido e aquele que decide vai se reportar a quem executa. Elimina esse meio tempo, que é um fator de ruído.
né? O intermediário sempre ele tem que decodificar o que ele ouve e às vezes ele se ressignifica involuntariamente. E aí promove ruído e aquilo que se quer não é atingido. Como se diz também, eu acho que na gestão, the last but not the least, a questão da motivação, há uma premissa que está tomando corpo, eu não sei até que ponto ela está sendo incorporada como cultura organizacional, de que ninguém motiva ninguém, ou de que a motivação, as pessoas são automotivadas, ou automotiváveis. Carl Rogers, já há muito tempo, lá na década de 50, foi convidado para proferir uma palestra, e ele causou uma certa polêmica, uma celeuma. Ninguém motiva ninguém, era o título da palestra dele. E óbvio que pode resvalar em aspectos semânticos, mas o que se entende é que o gestor, ele pode sensibilizar as pessoas. Ninguém tem o poder de motivar. Ele pode ter uma postura e uma retórica e um exemplo de vida tão adequados que ele toque o coração das pessoas e elas o sigam. Mas o que se quer, o que se pensa é, quem sensibiliza, mostra os pontos favoráveis. Se você aderir, você terá essas vantagens. Cuidado, se você ficar de fora, você correrá esses riscos. Veja, isso vai ser importante para o seu crescimento pessoal. Enfim, são uma série de aspectos, mas eles passam pela sensibilização, porque dizem que é uma porta, né, que se fecha por dentro e só cada ser tem a chave para abri-la. Precisa dessa permissão para que ele seja sensibilizado, né, e se sinta motivado. Bem, o senhor está lançando esse livro, Comportamento. Fale-nos dele. Eu comecei a postar no Facebook, eu tenho uma conta lá com o meu nome, Lorival Cristofoletti. Eu comecei a postar artigos para ajudar os alunos em reflexões. Ele começou a ter repercussão, expandiu, cresceu muito, e aí eu percebi que eu poderia juntar esse material. Esse livro é resultado de 4 meses de postagem, de meados de outubro a meados de fevereiro, saiu mais de 90% desse material. É um convite à expansão do autoconhecimento, a pessoa revisitar conceitos e ela acordar para a vida, né? O ato de estar vivo é uma coisa maravilhosa, ela tem que entender, não importa se ela está sendo provada, todos o são. O que ela precisa é ver com o potencial e o conteúdo que ela tem, de que maneira ela consiga sempre a sua melhor versão. E tem até uma frase que eu provoco, eu dei palestra essa semana, para cada ser se perguntar, eu faria falta? Eu faria falta se eu não existisse na minha empresa e na minha família? Então, se o ser chega à conclusão que ele não faz falta alguma nem na empresa, nem na família, alguma coisa está muito errada nos seus valores. Aí ele precisa se revisitar para que ele possa, quem sabe, descobrir o verdadeiro ser. E aí tem Nietzsche falando, torna-te o que tu és. Essa deve ser a essência de todo ser. É buscar em si os elementos para explorar e ser esse ser maravilhoso que potencialmente existe nele. Grato, professor, pela oportunidade de estarmos esses 2 dias aqui tratando desse... Eu que agradeço essa rica oportunidade e estou às ordens para o que você desejar e outros contatos. Em 9 minutos, então, a gente contou com a presença deste educador, consultor e escritor Lorival Cristofoletti. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender